Muito bom dia a todos e a todas. Eu começo por agradecer ao sindicato o convite para aqui estar convosco, relatando um pouco do que vem sendo a minha experiência no domínio da formação de professores e professoras. Quero também felicitar esta iniciativa e quero cumprimentar os membros da mesa e todas as colegas aqui presentes. Vou falar-vos um pouco sobre esta profissão e é por aí que irei começar. A profissão que escolhemos e que hoje aqui homenageamos e dignificamos, escrita e dita pela normativa da nossa língua, profissão de professor, mas que sabemos ser cada vez mais de professoras e educadoras, esta nossa profissão vive permanentemente desafios de natureza científica, didática, pedagógica, relacional, tecnológica, ética, social e política. É assim uma profissão que habita muitos pontos fractais e que opera numa constante elaboração sinática. No dia-a-dia dos jardins de infância e das escolas, esta profissão de grande complexidade e exigência requer espaços e tempos de trabalho, reflexão e colaboração, que não se coadunam com o processo de burocratização e desqualificação profissional a que temos assistido. Este é o primeiro ponto que quero salientar nas palavras que vos trago da minha experiência. Uma profissão que exige saberes tão diversos e em constante reinterpretação, que lida in vivo com a complexidade das redes sociais, dos contextos sociais em que crianças, jovens, pais, mães, técnicos, técnicas, autarcas e colegas de profissão agem, comunicam e se posicionam. Uma profissão que se debate e que cada vez mais tem de as debater com estratégias sociopolíticas, economicistas e conservadoras, só sobrevive pela sua elevada consciência e identidade profissional. E aqui importa já deixar claro algumas tendências que nos preocupam e que podem afetar num futuro próximo esta consciência e identidade. São elas, como já hoje aqui foi referido, a taxa de envelhecimento da classe docente, os baixos salários comparativamente a trabalhadores e trabalhadoras com formação académica semelhante, a pouca atratividade da profissão para uso e para as jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, a procura da profissão por quem tem desempenhos académicos abaixo da média, como os resultados que a semana passada foram divulgados, a degradação ou pelo menos a baixa operacionalidade e eficácia dos sistemas de formação inicial e contínua de professores, e acrescentemos ainda a estas tendências duas constatações existenciais. Estamos cada vez mais tempo na escola, mas temos cada vez menos tempo. Trabalhamos cada vez mais e ganhamos cada vez menos. Paradoxalmente, as escolas são contextos cada vez mais hiperestimulados, hiperativos e produtivos. Temos a sensação de estarmos sempre mobilizados, de não podermos parar. Sobre estas tendências e percepções, exige numa abertura à reflexão participada que as ideias e experiências produzidas nos contextos escolares e também profissionais sejam efetivamente tidas em conta. Para além destes constrangimentos, a profissão joga-se atualmente no diálogo compreensivo com as diversidades do mundo contemporâneo. Também isto hoje já aqui foi dito. A escola de hoje é mais rica na diversidade de crianças, jovens e pessoas adultas que a frequentam. A escolarização de novos grupos sociais, a afirmação de novas identidades sexuais e de género, a emergência de novas configurações socioculturais, a proliferação dos tecnossaberes, a cultura imediatista e consumista dos mídia, os efeitos da imersão nas realidades virtuais. Todos estes fatores confrontam uma tradição organizacional normativa, ou melhor, heteronormativa, linear, sequencial, monocultural e padronizada em termos avaliativos. Viver nestes contextos de mudança
entre a tendência de cristalização da cultura organizacional da escola e a fragmentação dos sentidos atribuídos às experiências e expectativas de vida, entre rupturas com o sistema de conhecimento herdados do século XIX e a emergência de novos paradigmas científicos, como as neurociências e os atravessamentos de género, por exemplo, implica redesenhar o perfil funcional da profissão, que se quer mais reflexivo e colaborativo do que casuístico e individualista, mais pedagógico e emancipado do que burocrático e hierarquizado. Mais capacidade de decisão, logo mais criatividade, mais autonomia e mais cooperação em projetos educativos são competências indispensáveis para fazer face a estas novas realidades. Por isso, a consciência profissional que aqui revisitamos exige posicionamentos esclarecidos e não neutralidades. O pensar da educação, como nos fala Jorge La Roça, que aqui seguimos, não se esgota no questionamento da relação entre ciência e técnica ou entre teoria e prática. No primeiro caso, portanto na ciência e na técnica, os professores e professoras são concebidos como sujeitos técnicos que aplicam com maior ou menor eficácia as tecnologias pedagógicas concebidas por cientistas ou especialistas, como é o caso dos currículos e dos manuais escolares com os seus recursos associados. No segundo caso, na relação entre teoria e prática, os e as professoras surgem já como sujeitos críticos, dispondo de estratégias reflexivas e comprometendo-se com práticas educativas inspiradas por perspectivas políticas de mudança. A estes dois polos do fazer educacional, o técnico e o político, o filósofo acrescenta uma reflexão com base no par experiência-sentido. Para ele, pensar não é apenas raciocinar, calcular ou argumentar, mas, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece, bem ao que fazemos acontecer. Daí a importância da experiência, entendida como o que se passa connosco, o que nos acontece, o que nos toca. Pela velocidade dos acontecimentos, pela obsessão da informação, pelo excesso de opinião, pela procura incessante da novidade, pela falta de tempo, pelo excesso de trabalho, a experiência é cada vez mais rara na educação. O risco que corremos nesta situação é de estarmos em aceleração permanente e nada nos acontecer. O risco de não construirmos memória, de não estabelecermos conexões significativas entre os acontecimentos e sucumbirmos a uma vivência instantânea, pontual e fragmentada. Para inverter este ciclo de não experiência, há que saber introduzir gestos de interrupção. Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, sentir mais devagar, dar-se tempo e espaço, recriar a arte do encontro. Ser sujeito da experiência é ser um sujeito de afetos, que dá lugar ao acontecer, que se expõe, que se abre ao encontro, à relação, à travessia, à transformação e que se interpela, elaborando um saber dinâmico sobre essa experiência vivida. Desenvolver nos contextos educativos a consciência crítica, o pensamento criativo, o raciocínio e a resolução de problemas, a capacidade de comunicação e o relacionamento interpessoal, a autonomia, a saúde, a responsabilidade ambiental e social, a sensibilidade estética e artística, o saber científico e tecnológico, num contexto integrador de saberes e de desenvolvimento harmonioso da personalidade, como se preconiza no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, só é possível com uma mudança de paradigma da escola, recentrado agora em quem aprende, mas também em quem ensina. Quer isto dizer que se tem de partir do entendimento das pessoas como sujeitos de conhecimento e de considerar os modos como dão sentido às experiências.
O currículo, esse fazedor de identidades, como nos lembra Tomás Tadeu da Silva, esse construtor de leituras da realidade, esse produtor de sentido sobre a vida e a experiência que delas temos, tem de se abrir aos desafios atuais das democracias, aos problemas sociais, aos imperativos científico-tecnológicos do desenvolvimento sustentável, onde cabe a ideia do Boaventura Sousa Santos de uma ciência prudente para uma vida decente. O currículo terá então de atravessar as fronteiras estáticas do conhecimento, integrar saberes, articular práticas, promover experiências, debater problemas, dialogar com as realidades locais, desenvolver competências, dar espaço à reflexão sobre o aprender, ser sensível à diversidade e à subjetividade dos sujeitos. Há, pois, novos imaginários docentes à espera de nós. Há novos sentidos para a escola, como lugar de democracia, de aprendizagem, de convivência e de reelaboração da experiência educativa, em toda a sua dimensão humana. Estou certa que nós, professoras e professores, educadoras e educadores, estaremos na primeira linha destas mudanças, com a coragem, com a determinação e a sensibilidade que nos caracterizam. Deste modo, celebraremos a memória histórica da nossa profissão, a consciência cívica do nosso papel social e a alegria de sermos quem somos. Muito obrigada pela vossa atenção.